meus irmãos e amigos, a paz do Senhor, caros seminaristas que estão acompanhando o nosso curso online pela internet, usando as redes, e nós estamos no YouTube. Este é o Seminário Teológico Tabernáculo Bereshit e a Faculdade Teológica Bereshit, onde todos os professores têm graduação de nível superior do MEC, pelo MEC, ok? Nós falamos do Centro de Cultura Bíblica, que é a empresa mantenedora desses seminários. Há mais de 28 anos estamos aqui nessa região sul capixaba, leste mineiro, ensinando teologia. Mas também aprendendo teologia, né? Porque a gente nunca sabe, a gente sempre aprende. E nossa matéria, nós estamos falando do curso básico, são 3 cursos, básico, médio e bacharelado, para depois juntar essas grades todinhas de carga horária e fazer o curso superior do MEC de 4 anos. Você, utilizando a nossa carga horária, poderá requerer o exame de proficiência e fazer em menos tempo, né, pela metade no mínimo. Nossa matéria, nós estamos no livro 1, o livro de teologia base, são 6 matérias. Nós estamos no livro número 1. Ele tem 6 cada um. Cada livro com 6 vezes 6, 36. Então nós estamos na matéria do livro 1, chamado Hermenêutica Bíblica. Lembrando do verbo hermeneu, interpretar. Que é a hermenêutica? É a ciência e a arte de interpretar. Ciência porque segue metodologias específicas, arte porque é flexível. Nós já fizemos várias aulas, falamos das raízes hebraicas, raízes gregas, falamos do conceito da divisão da hermenêutica em geral e em especial, falamos da necessidade e do cuidado com a inspiração, não é isso? Falamos da interpretação judaica, que tem o seu sistema de interpretação judaica, que é o Talmud, que baseia-se na Mishnah, e tem a Gemara. Falamos dos problemas que a hermenêutica enfrenta. Depois falamos da teoria da inerrância, mostrando alguns dogmas da errância. Por fim, falamos da análise histórico-cultural e contextual. A importância de estudar a cultura e o contexto. Fizemos 2 aulas, depois falamos das 3 fases, né, que é estudar o ambiente, aquela coisa toda. Hoje chegamos na análise léxico-sintática. Essa é a nossa aula de hoje. Então o que seria isso, análise léxico-sintática? Primeiro é preciso entender uma coisa. Eu sou o professor Ilmar, falando aqui de Lajinha, sou professor do colégio do estado de Minas Gerais, 2 cátedras, e sou professor de português também. E aliás, todos devem saber, nós estamos há mais de já uns 10 anos fazendo correção de Bíblia. Correção de quê? Corretor ortográfico. Eu faço a correção ortográfica, já fiz de mais ou menos umas 12 versões brasileiras. No momento estou fazendo dessa aqui, a Bíblia de Estudo Roma. Estamos anotando os erros de português. Também sou formado em português, tem complementação pedagógica em português, vinda do curso de Direito, bacharel em Direito, requeria complementação pedagógica, chamada R2. Então também sou professor de português, língua portuguesa. E nós temos que entender algumas coisas básicas de português para entender essa análise léxico-sintática, né? Primeiro, palavrinhas gregas, né? Lexema, palavra, vocábulo. E depois a palavrinha sintaxis. Taxis é ordem. Então, ordem conjunta. Então, quando a gente fala de léxico, nós falamos das classes de palavras. Adjetivo, substantivo, vocativo, não é isso? Nós temos interjeição, advérbio, pronome, nós temos o verbo, e são classes gramaticais. Isso é a análise morfológica, análise léxica. Agora, sintaxe é colocar isso dentro da frase. João matou o gato. João, sujeito. Matou o verbo, predicado. Matou o quê? Objeto direto, o gato. Então, essa análise sintática, dentro da taxa, dentro da ordem. Então, não interessa se é substantivo, interessa a função que ele ocupa ali dentro. E a hermenêutica tem que se fazer isso. Além de fazer análise cultural, histórica e contextual, né? Um texto fora do contexto gera um pretexto, a gente tem que passar por essas fases aí de fazer a análise sintática. Saber qual é a função da palavra ali, para não ter problema. Senão você poderá aparecer com vários problemas aí e não vai depois entender qual a função da palavra ali dentro. Então, a análise léxico-sintática, a gente tem que entender o sentido literal, figurativo e simbólico, né? Já falamos nisso na aula passada. Mas agora vamos observar as divisões naturais do texto. Os textos foram divididos em capítulos e versículos, não é isso? Então, a gente tem que saber
como é que divide isso aí. Se aquela palavra está naquele versículo, se aquele versículo faz parte daquele capítulo. Tem até algumas bíblicas que estão fazendo as divisões, não por versículozinho, conforme o padrão, né? Cada versículozinho no ponto de cá, na sua esquerda aqui. Tem bíblia que os versículos começam dentro do outro, assim, direto. Não põe aqui só nesse cantinho, versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, não. O 1 está aqui, acaba nesse meio da linha aqui, aí coloca o 2 aqui. E vai embora. O 3 aqui. Não segue, segue o parágrafo. Essa é uma divisão de Bíblia. Inclusive, a Bíblia da Mulher, da editora Sociedade Bíblica do Brasil, ela é feita por parágrafos. Então, nós temos que entender essa divisão natural do texto para saber o contexto, né? Então, por exemplo, você pega um caso de parágrafo aí, o Atos capítulo 8:1, ele depende do Atos 7:60. O parágrafo não acaba no 7:60, ele vai até no 8:1. Deveria, quem dividiu os versículos ter colocado, né? 7:61, em vez de 8, capítulo 1. 8, capítulo, versículo 1. Outra coisa que está escrito aqui é observar os conectivos dentro do parágrafo e sentenças, né? E sabe que toda frase tem que ter um verbo. São coisas básicas de português, né? Tem que ter a sentença, tem o toque frasal, tem o ponto parágrafo e o ponto continuativo, né? Então, tem que observar esse conectivo com o conectivo então, logo. Inclusive, falando disso aí, por exemplo, o livro de Marcos, que é o Evangelho da Rapidez, o Evangelho feito por Romano, ele é só assim, logo, repentinamente, logo depois, e depressa foi para aqui, repentinamente foi para lá, e logo em seguida, está cheinho disso aí, né? Aí você vai no Apocalipse, está cheio de breve, brevemente, tachu, no grego, né? Então tem que observar os conectivos. E tem poucas concordâncias brasileiras que têm os conectivos. Você quiser saber, por exemplo, quantos conectivos a vogal E tem na Bíblia? José e Maria foram para o Egito. Você não acha. Então, o profissional, o acadêmico, você que é um estudante de teologia, seminarista, precisa ter essas coisas. Às vezes vai ter em modo físico, mas procurar ter em modo digital. E em modo digital, quero dar um conselho para os irmãos adquirirem, né? Que é a concordância de Osho. Ela foi publicada pelo Ciro Malafaia, na Central Gospel, depois não deu muita venda, que é um trabalho mais para acadêmico, para pessoa estudiosa, parou de publicar. Mas foi digitalizada todinha. Você pode procurar tentar baixar aí, você precisa de ter. Que além de ser uma concordância de todas, ela é analítica, não é sintética, você acha também o strong dentro dela. Ele já coloca a palavra e põe o strong dela. E strong é um negócio que tem que ter. Qualquer estudante precisa aprender a mexer com strong. Concordância de strong, que é do grego e do hebraico. Para saber onde aquela palavra ocorre, quantas vezes ela ocorre, qual o significado que ela ocorreu. Isso tudo é hermenêutica. Então nós precisamos adquirir algumas coisinhas para ser um bom hermeneuta, não é isso? Outra coisa é determinar o sentido das palavras. Que sentido é aquele, né? Tem palavra que não tem nada de sentido. E estava ali andando e chutei uma manga. De repente a manga caiu na minha manga da camisa. Manga da camisa, manga. Aí o goleiro Manga, um goleiro chamado Manga, que era do Botafogo, da seleção e tal. Então é preciso entender isso, né? Essa palavra quer dizer o quê? É aquele exemplo que eu dei lá atrás do coroa, né? O coroa com três diferentes. A coroa na cabeça do rei, o menino que chamou o velho de coroa, e a coroa tal, então a coroa do raio da bicicleta. Então é preciso entender o significado das palavras, o estilo, a figura de linguagem. Tem muita figura de linguagem, eufemismo, metáfora, metonímia, né? Hipérbole. Tem que saber isso, é uma coisa que depende mais de português, mas é preciso saber, né? Estudar passagem paralela, pegar a sua Bíblia e verificar. As Bíblias têm referenciazinhas, tem aqueles números pequenininhos. Você vai lá no capítulo 5, versículo 2, tem lá uma letra em azinho. Olha embaixo o que é. Nota de rodapé, que vai te indicar para onde você está indo. E vai fazer a referência chamada cruzada, né? Aquela palavrinha ali também é uma citação. A palavra cruz aqui tem a citação lá no Apocalipse. Então, o bom hermeneuta, ele é uma pessoa cuidadosa, uma pessoa que faz exame acurado. Ele é como se fosse um bereano, né? Ele não é igual os outros Tessalonicenses, Gálatas, Filipenses, que vão engolindo tudo. O bom hermeneuta, ele é bereano, ele checa, ele verifica, ele examina acuradamente se as coisas procedem assim mesmo. Então, a análise sintática e a análise léxica é muito importante, porque ela vai dar validade, ela vai te trazer, vai te dar ideia das coisas. Você vai compreender, investigar o desenvolvimento do texto, como o texto se desenvolve,
como mostrar, como a passagem em consideração se encaixa naquele contexto, que forma que nós temos ali, se é poesia, se é prosa, se é parábola, né? Identificar os conectivos, já falei na sentença, o e, o ou, então, o mais, porém, contudo, entretanto, todavia, a conectiva, adversativa, as conjunções, os advérbios, né? Advérbio disso, advérbio daquilo. Determinar o significado isolado da palavra, né? Essa palavra aparece aqui no Strong e tal. Qual o significado dela aqui? Vamos ver qual o significado dela na Bíblia inteira. Porque a regra de ouro da hermenêutica é Bíblia explica Bíblia. Bíblia. Essa é a base principal. Então é isso aí. Tem que também verificar se é denotação ou conotação, né? Descobrir os métodos. Observando a tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta. Os sinônimos, os antônimos. Sinônimo é o que é igual, antônimo é o que é o contrário. Os paralelismos são palavras, passagens ou textos com o mesmo assunto. Onde acontece esse mesmo assunto? Como o autor Daniel viu isso aqui, como João no Apocalipse está vendo isso. Passagens paralelas são aquelas que fazem referência uma a outra, tem entre si alguma relação, trata do mesmo assunto. É muito importante usar os paralelismos. Existe paralelo de palavra, de ideias, de ensinos gerais, né? Cada um serve para uma coisa. E temos que também ter regras para fazer essa análise sintática e análise morfológica ou léxica. Buscar esses detalhes dentro do livro para poder ter uma noção completa, inteira, mas lembrando sempre daquele segredo que eu sempre tenho contado. Se o Espírito Santo inspirou aqueles homens para escrever, ele também vai te inspirar para você compreender. Tá bom? Ficamos por aqui com essa aula. Fica na paz. Tchau, tchau.